Amados irmãos, Jerusalém está quase chegando. Semana passada eu cometi um erro de dizer que estávamos chegando ao capítulo, quando na verdade ainda faltava uma porção, um ato falho meu, e uma porção extremamente importante. Inclusive na semana passada também eu destacava como que quando andamos em todo um livro, carta da Bíblia, a percepção do porquê alguma passagem está onde está é muito diferente de quando se prega textos salteados e muitas vezes completamente fora do seu contexto. Como nós já bem aprendemos, um texto fora de contexto é um ótimo pretexto. Na semana passada nós vimos como que a terceira vez que Jesus falava do seu martírio, morte, da sua ressurreição, dá uma luz completamente diferente da passagem que vem depois, quando ele fala de serviço, de ser servo. E aí depois, meus irmãos, de falar o texto emblemático, central do Evangelho de Marcos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Logo depois vem uma narrativa que com certeza você já ouviu várias mensagens nela, que é a narrativa do encontro de Jesus com o cego Bartimeu. E quando nós, irmãos, pregamos só esse texto e desconsideramos o que veio antes e o que vem depois, nós perdemos muito do que foi a intenção original do evangelista Marcos. Como nós já falamos, irmãos, nenhum versículo da palavra de Deus, nenhuma palavra da palavra de Deus está jogada nas páginas da Bíblia. Todos os movimentos dos autores bíblicos foram milimetricamente calculados, foram planejados, obviamente, pelo Senhor Deus, e que os instruiu, os inspirou, os iluminou, para que colocasse cada narrativa no seu devido lugar. Por quê? Porque este tema que nós vamos ver projetado ali está sendo comprovado por toda a palavra no Evangelho de Marcos. O servo de Deus traz salvação, resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. E ele coloca a narrativa do encontro de Jesus com o cego Bartimeu para nos trazer um aprendizado específico a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo, como os discípulos no contexto anterior estavam disputando o poder, como eu brinquei na semana passada, disputando cargo comissionado, posição, quando o seu Senhor havia acabado de lhes dizer: o Filho do Homem está indo a Jerusalém, onde será entregue na mão dos pecadores, e eles o torturarão, o maltratarão, o matarão, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Uma revelação que deveria trazer aos discípulos constrangimento, tristeza. E no próximo versículo, Marcos diz: nisso, Tiago e João pedem a ele que nós vimos na semana passada. Então hoje, meus irmãos, tendo passado isso, o texto vai continuar o caminho até Jerusalém. E agora eles vão chegar na cidade de Jericó, e nesse texto nós vamos aprender a seguinte grande ideia. Diante da realidade do sacrifício do servo, o discipulado incondicional é a única resposta. Diante da realidade do sacrifício do servo, o discipulado incondicional é a única resposta. Meus irmãos, todo cristão é um discípulo. A grande questão que nós vamos ver hoje é que tipo de discípulo eu e você somos. Todo cristão é um discípulo. A questão é saber que qualidade de discípulo nós somos. Para pegar um paralelo, meu irmão, todo ser gerado de mim é meu filho. Não tem como, eu posso inclusive, segundo a lei, como é que chama o termo que a gente fala? Desonrá-lo, não. Deserdá-lo, obrigado. Faltou aqui a conexão do Tico e o Teco. Eu posso
deserdá-lo. Eu não sei bem do que, né? Porque não tem nada para herdar, mas enfim. Mas biologicamente ele continua sendo meu filho. É um estado que não dá para apagar. Agora a grande questão é, que tipo de filho alguém vai ser para o seu pai e para a sua mãe? Ou seja, meus irmãos, o estado não muda. Mas eu e você podemos e devemos e precisamos tomar decisões no nosso dia a dia, que vão nos qualificar diante de Deus, no caso em questão, como discípulos, como bons discípulos, ou como discípulos não tão bons assim. Como disse, meus irmãos, não é por acaso que Jesus faz o que ele vai fazer agora, e Deus inspira Marcos a nos preservar o versículo 46 até o 52 e colocar exatamente aonde está. Portanto, quero convidar você a lermos juntos, do versículo 46 ao 52, a uma só voz, a narrativa do encontro de Jesus com o cego Bartimeu na entrada da cidade de Jericó. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recebeu a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O texto que nós temos à nossa frente, irmãos, como nós vimos, ele parece uma quebra na narrativa. O objetivo de Jesus agora é chegar em Jerusalém. O objetivo de Jesus agora é cumprir a última parte, a parte mais importante da missão que o Pai lhe entregou. Jesus agora vai redimir os seus escolhidos dos seus pecados. Mas ele tem tempo, antes de chegar em Jerusalém, para deixar uma última lição para os seus discípulos, em primeiro lugar, mas para nós também, tantos anos depois. Uma lição sobre discipulado. Uma lição que precisa ser contrastada com o contexto do sacrifício do servo, da realidade do sacrifício do servo. E diante dessa realidade, a única resposta, é isso que ele está comunicando a nós, é o discipulado incondicional, é a entrega incondicional, é a obediência incondicional, é a entrega total, a obediência à vontade do nosso Senhor. E nós vamos ler, irmãos, são 5 lições num texto tão pequeno, que eu não quis deixar nada de fora. Na verdade, eu tive que até diminuir um pouco, para que a gente aprecie, meus irmãos, e a ideia hoje é que você use a palavra de Deus, na verdade a ideia é sempre como um espelho, e você compare a sua vida. Porque, irmãos, como é frequente a gente achar que eu estou fazendo tudo direitinho, que eu estou sendo um discípulo muito melhor do que aquele irmão que falta tanto à igreja, que eu estou sendo um discípulo tão melhor do que aquele que não está está no grupo de missões, não está no louvor, não está nisso, não está naquilo. Que eu estou sendo um discípulo muito melhor do que aquele que não evangeliza. Mas a verdade é, meus irmãos, que nós somos surpreendidos muitas vezes em nossas vidas em perceber que nós estamos nos avaliando acima da realidade, acima daquilo que nós de verdade somos. Então o texto começa, meus irmãos, no versículo 46, Jesus entra em Jericó. E diz o texto, quando ele já estava saindo com os discípulos, atravessou a cidade, com uma grande multidão, ele encontrou um cego chamado Bartimeu. O interessante, meus irmãos, é que Marcos já diz que ele é filho de Timeu, ou seja, este não é o nome dele. Bar e Ben são expressões do hebraico e do aramaico que significa apenas filho. Então, quando alguém chamava Beni, estava dizendo meu filho. Então, esse é um homem anônimo, desconhecido. Alguém sabe de quem ele é filho, mas não lembra o nome dele. Ele é alguém sem valor.
Ele é alguém em uma época onde o deficiente não tinha campanha de valorização nem nada assim. Ele não tinha valor para a sociedade. Ele não conseguia produzir, ele não conseguia colaborar, ele não conseguia somar com nada. Assim ele ficava à beira do caminho, dependendo da bondade, da misericórdia, da atenção das pessoas. Então ele não tem nome. Ele é um cego, filho de Timeu, sentado à beira do caminho, o texto diz, pedindo esmola. E meus irmãos, nada disso está registrado à toa. A primeira lição que o texto de hoje nos traz é o seguinte: o discipulado começa na completa miserabilidade humana. Marcos retrata a situação de Bartimeu para comunicar para nós que é um homem desprovido de qualquer coisa, um homem desprovido de recursos, um homem que contrasta com o jovem, lá do começo do capítulo, o jovem rico, o homem rico, que tinha muito, que se orgulhava de estar obedecendo os mandamentos, os 10 mandamentos em particular, desde a sua meninice, da sua juventude. Mas era um homem que não estava disposto a pagar o preço do discipulado. O que Jesus diz para aquele homem? Quando ele diz, tudo isso tenho cumprido desde a minha tenra idade. Jesus vira para ele e diz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Vem e vem ser meu discípulo. E Marcos registra que aquele homem foi embora triste. Por quê? Porque ele tinha muitas posses. Nós explicamos naquela mensagem, meus irmãos, que o problema de Jesus não era com as riquezas. Jesus tinha outras pessoas que andavam com ele, que também tinham posses. A questão de Jesus é que as riquezas para aquele homem ocupavam o lugar de idolatria, ocupavam o lugar de Deus em seu coração. E é para aquele homem, ele precisava abrir mão do que lhe segurava. E agora nós temos o contraste, meus irmãos, com um mendigo que não tem nada, que é desprovido, que reconhece que é necessitado, ele está à beira do caminho. Ele não está em casa cheio de orgulho próprio, cheio de vaidade, dizendo, olha, eu não vou me humilhar e pedir esmola e pedir ajuda às pessoas. O mendigo, então, aqui retrata, meus irmãos, o estado miserável da pessoa que o Senhor chama para ser seu discípulo. E reparem, meus irmãos, que exatamente a dificuldade de eu e você compreendermos a nossa carência, a nossa miséria espiritual, é que mais nos atrapalha de sermos discípulos. Deixa eu exemplificar da seguinte maneira. Eu falo inglês desde os 8 anos de idade. Então, quando eu cheguei na escola, ou eu estudo inglês, melhor dizendo, quando eu cheguei na escola, depois de alguns anos, os professores me dispensavam da sala. Ou diziam, olha, você pode, se quiser, ficar estudando outra coisa, adiantando alguma matéria. E eu nunca ia atrás desses professores, porque, em tese, eles tinham muito pouco para me oferecer. Eu fazia um curso e o que eles davam na escola estava abaixo, antes do meu curso. Por outro lado, tinha um professor de física. Uma matéria que eu amava, só que não. Lutava ano após ano. Então, de vez em quando, lá estava eu, do ladinho do meu professor. Professor, eu não entendi nada disso aqui. Naquele tempo eu podia dizer, parece grego. Hoje, parecesse grego, estava até bom. Eu não estou entendendo nada. Dá para o senhor explicar de novo? Eu nunca chegaria diante de um professor de inglês para falar tal coisa. Eu fazia minha prova em 3, 4 minutos. Mas para a prova de física eu dizia, dá para o senhor dar mais 2 horas? Porque eu estou me afogando aqui. Eu não tenho recurso. Eu estou numa miserabilidade diante de uma matéria que eu não domino, que eu não entendo, e eu me pergunto para que eu vou querer saber que se um trem saiu de tal estação, sei lá do quanto tempo leva, sei lá. Eu não vou ser maquinista. Quem já não se perguntou isso, né? Naqueles problemas. Mas tem que fazer. E eu preciso daquilo para passar de ano. Então eu grudava com ele. Às vezes no corredor, não tinha internet, não tinha nada. Eu falava, professor, só tem uns exercícios extras aí para dar para a gente poder fazer. Eu ficava, metaforicamente, aos pés dele querendo aprender para poder ver se eu passava de ano. E graças a Deus, deu certo. Irmãos, aqui está um homem que não tem nada. Ele simboliza, meus irmãos, para nós,
o contraste entre aquele que acha que tem tudo e vai embora. E como nós já lemos no texto, esse tem certeza que não tem nada e vai clamar por pena, por misericórdia, por dó da pessoa que está passando e que ele já sabe que pode lhe atender. Sabe por quê, meus irmãos? Por que nós temos tanta dificuldade no nosso discipulado com o Senhor? Nós ainda não compreendemos que o discipulado não é nenhum favor que nós fazemos a Ele, mas é um favor que nós fazemos a nós. O discipulado não é nada que nós demos, o Senhor está precisando do meu discipulado. Sou eu que estou precisando do discipulado. Sou eu que estou precisando segui-lo. Sou eu que não estou entendendo nada da matéria da vida. Sou eu que estou quase para me repetir de ano na minha vida espiritual. Sou eu que estou aqui tendo dificuldade de compreender como resolver os conflitos do meu coração pecador. E, portanto, eu preciso me apegar ao Senhor. Eu preciso reconhecer a minha carência, a minha necessidade, a minha limitação, a minha miserabilidade. E buscar o Senhor, que daqui a pouco vai passar à beira do caminho. O texto então diz, meus irmãos, que ele está ali pedindo esmola. E aí no versículo seguinte, quando ele ouve alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, em um segundo ele começa a lembrar do que haviam contado para ele. Presta atenção, irmãos, ele é cego. Ele não tinha condição de ir aqui e acolá quando Jesus ia pregar. Muito dificilmente ele estava na multiplicação dos pães e peixes. É quase impossível que ele tenha estado no Sermão do Monte. É muito difícil que ele tenha presenciado as outras pregações. É impossível, isso realmente é, que ele tenha testemunhado, visto as curas, os demônios sendo libertos, os coxos andando. Mas é muito provável, como inclusive a ciência já explica, que ele não podia ver, mas a audição dele era muito boa, melhor do que a nossa. Então ele havia ouvido as narrativas. As pessoas iam talvez para a Galileia, iam para a beira do lago, o lago de Genezaré, e voltavam. E aí ele queria saber das novidades. De onde você vem? Eu venho lá do interior, eu venho lá do norte. O que você foi fazer lá? Eu fui ouvir Jesus. Jesus? Lembre-se, irmão, Jesus é um nome comum. Nada mais significa do que Josué no Antigo Testamento. Yeshua. Que Yeshua você foi ouvir? Yeshua, et Nazareth. Jesus de Nazaré. É alguém específico. E o que tem esse Jesus de Nazaré? E as pessoas provavelmente contavam para Bartimeu o que ele fazia, o que ele ensinava, como ele calava os fariseus e saduceus e escribas, como ele surpreendia as multidões, como ele ressuscitava Lázaro, como ele fazia tudo aquilo que nós sabemos já que essa altura do campeonato, chegando à última semana de vida de Jesus, ele havia feito. Aí o que acontece com essa compreensão? Ele olha para si, ele olha para a sua situação, que não precisava olhar muito tempo, porque já era claro para ele, e ele lembra do que falaram sobre Jesus. E ele nos traz a nossa segunda lição de hoje. Na miserabilidade humana, só resta a súplica por misericórdia, às vezes com oposição. Na miserabilidade humana, só resta a súplica por misericórdia, às vezes até com oposição. Então, quando ele ouve que é Jesus de Nazaré, o que ele diz? Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. É aquilo que eu falei, meus irmãos. A professora de inglês passava e dizia, e aí tia, tchau. Professor de física passava e aí mestre. Queria andar com o cara, que ia até a perto do cara, que eu precisava dele. Bartimeu reconhece, meus irmãos, a sua miserabilidade. Lembra do que ele havia ouvido sobre Jesus e clama, Senhor, tem misericórdia de mim. O discipulado, meus irmãos, ele começa em eu reconhecer quem eu sou, mas continua em reconhecer quem ele é. Começa em eu constatar a minha situação de vida e continua em saber que ele é a resposta para a minha condição de vida. Ele é a esperança para a minha desesperança. Ele é a alegria para a minha tristeza. Ele é a paz para o meu conflito. Ele é a fonte de amor para eu que me sinto não amado. Ele é a fonte de tudo aquilo que eu preciso e que careço, que falta na minha vida.
O discipulado se traduz, meus irmãos, em alguém que não se importa com o que está acontecendo, com o que vai acontecer. Ele clama, porque no versículo 48, o seguinte, muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele se calasse. O que ele faz? Então tá bom, desculpa incomodar. Tá bom, esse discipulado vai me colocar meio constrangido diante dos meus familiares. Tá bom, eu vou me calar porque esse discipulado vai ficar feio diante dos meus colegas de trabalho. Eu vou ter vergonha. Não é isso que Bartimeu faz. O texto diz que quanto mais falavam para ele calar a boca, mais ele gritava: Filho de Davi, tenha pena de mim. Quantos de nós, meus irmãos, antes de conhecermos o Senhor, ouvimos o Evangelho várias e várias e várias vezes. Mas nós calculamos o preço do discipulado e dissemos para nós mesmos, é alto demais. Steve Lawson diz que às vezes as pessoas pensam que para servir a Jesus vai lhe custar muita coisa. E ele corrige, não, querido, não vai lhe custar muita coisa. Vai lhe custar tudo. Você calculou mal. Não é muito, é tudo. Não é você pegar 80%, nem 90%, nem 99%. É 100%. É entregar cada área, cada aspecto, cada pedaço da nossa vida. Quando nós pecamos, meus irmãos, nada mais é uma tentativa nossa, da nossa carne, de colocar algo na nossa vida fora do discipulado. Senhor, eu estou lhe dando tudo isso aqui, mas eu quero ficar só com esse cantinho aqui, ó. Só aqui. Isso aqui é meu. E muitas vezes nós queremos acalmar aquela voz do Espírito falando na nossa vida. Mas eu já dei 98,75%. Sabe o que acontece, meus irmãos, quando nós restringimos, retiramos o acesso do Senhor a alguma área da nossa vida? Aquela área cresce, contamina, atrapalha o senhorio de Cristo em outras áreas. Por isso que o discipulado precisa ser algo que vai tomar a totalidade da nossa vida. E só acontece porque, tal e qual Bartimeu, nós olhamos para o estado da nossa vida e reconhecemos só Ele é a resposta que eu estava procurando. Infelizmente, meus irmãos, em muitos lugares o Evangelho, não é Evangelho, tem sido apresentado um Jesus que não é aquele da palavra. Um Jesus feito à imagem e semelhança das pessoas, das igrejas, dos pregadores. É um Jesus meio Frankenstein. E o resultado disso é que se você oferece um falso Jesus e um falso evangelho, o evangelho do entretenimento, o evangelho da autoajuda, o evangelho da mensagem doce que agrada o ouvido das pessoas, a miserabilidade daquela pessoa não será mudada, não será transformada. É a pessoa que chega diante de alguém e diz: olha, eu estou com um problema no meu casamento. E a pessoa vem de um Jesus que é o resolvedor de problema de casamento. Eu estou com problema com meus filhos. E a pessoa vem de um Jesus que é o resolvedor de problema com os filhos. A única mensagem, meus irmãos, que nós somos autorizados a pregar é a mensagem do Evangelho. A única garantia que a mensagem do Evangelho dá é que a pessoa está morta aos seus delitos e pecados, mas em Cristo ela pode se tornar vida. Ela pode se tornar viva. Ela pode passar da morte para a vida. Agora, se vai se resolver os problemas de casamento, os problemas com os filhos, o problema financeiro, o problema profissional, a cegueira, aí é outra história. Aí é outra história completamente diferente. Então esse homem busca a Jesus, baseado naquilo que ele havia ouvido, sabendo que ele é a resposta à sua necessidade. Ele suplica por misericórdia, mesmo sabendo que as pessoas estão trazendo oposição contra ele. Você está preparado, meu irmão, a seguir a Jesus? Mesmo que para alguns isso vá parecer que você se transforma em alguém diferente daquela que eles querem que você seja. Que os seus gostos talvez mudem. Que seus princípios mudem.
Infelizmente, as pessoas acham que seguir a Jesus, aí você vai ter que, não pode ter mais as suas tatuagens, ou você vai ter que cortar o seu cabelo, ou você vai ter que não tingir mais o cabelo, ou deixar a maquiagem, ou usar a camisa de manga comprida, apesar que eu estou com ela hoje. Externo. Quando na verdade nós estamos falando, meus irmãos, é que o discipulado vai transformar o interior muito mais do que o exterior. Há transformações exteriores, daquelas que realmente importam, daquelas que porventura desonrem ao nosso Deus, mas aquelas que vão realmente incomodar as pessoas são as mudanças no seu interior que o discipulado provoca. Mas o nosso texto continua. E diante da insistência de Bartimeu, algo maravilhoso acontece. Jesus para. Eu fico assim, achando interessante, irmãos, porque o Deus do universo sobre o qual nós estamos lendo aqui já sabia exatamente do que ia acontecer. Então eu fico imaginando, meus irmãos, Jesus passando por Bartimeu. É como alguém que, se fosse eu e você, tivesse viajado no tempo e pudesse contar o que vai acontecer. Olha, agora ele vai clamar por mim. Agora o pessoal vai mandá-lo ficar quieto. E ele continua andando. Ele vai continuar clamando. Clamou, agora eu paro. Jesus já sabia exatamente o script do que ia acontecer, mas ele continua andando. Ele está testando a fé de Bartimeu. E aí o texto diz que ele para, e aí ele diz para um dos seus discípulos, para alguém, diz: chamem o cego. Chamem aquele que eu já conheço desde o dia em que ele foi concebido. Chamem aquele que eu conheço todos os dias da sua vida. Chamem aquele que hoje eu vou transformar a sua vida. E a terceira lição, meus irmãos, que Bartimeu nos traz, que o texto dele nos traz hoje é a seguinte: a súplica por misericórdia sempre alcançará o ouvido do bondoso Senhor. Ele ouve a súplica de Bartimeu. Ele manda chamar Bartimeu. E a mensagem que Bartimeu recebe é tão diferente da que ele havia recebido momentos antes. Antes ele havia ouvido: cale a boca, não incomode o mestre, não seja chato, não seja inadequado. Mas agora a mensagem que ele ouve, a palavra que ele ouve é diferente. Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Meu querido irmão, a voz daquele que clama sempre é ouvida pelo nosso Senhor. Agora perceba que a voz daquele que está clamando aqui não é aquele que está clamando em interesse próprio, egoísta, de satisfazer um mimo do seu coração. Tiago nos fala, meus irmãos, que nós pedimos e não recebemos, por quê? Porque pedimos mal, motivado pelo nosso egoísmo, pelo nosso interesse. Mas não é o que está acontecendo com Bartimeu. Ele tem um pedido, ele tem um desejo que ele vai falar diante do mestre, mas é alguém que está buscando, movido pela sua necessidade de alguém que responda ao seu problema, à sua luta. Será que você tem deixado de ouvir a voz do Senhor, respondendo ao seu clamor? Porque você tem orado, motivado por outras coisas e não aquilo que vai agradar a Deus? Durante o momento de louvor, nós lembramos do Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Perceba, meus irmãos, como que as coisas andam. Deus não é o gênio da lâmpada, lá da história do Aladim, que a gente esfrega a nossa Bíblia, e aí ele sai e diz: pois não, amo. Você tem 3 pedidos. Deus não é aquele que está aí como mordomo esperando o que eu preciso para que Ele possa me atender. Perceba que Ele ouve o pedido, o clamor, a oração de Bartimeu, o grito dele, porque esse homem está pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Me atende, eu não mereço, mas me atende. Você não devia nem parar, mas pare por mim. Meus irmãos, será que nós temos buscado o nosso Deus, compreendendo realmente quem é o Senhor e quem é o Mestre?
Nós vivemos numa geração, e o pastor Jorge apontou isso muito bem nas mensagens esta semana, na Semana Batista. Nós vivemos numa geração, meus irmãos, que tem sido cada vez mais ensinada, doutrinada a achar que o universo gira em torno dele ou dela. E infelizmente nós levamos isso para dentro da nossa espiritualidade. É por isso, meus irmãos, que a falsa teologia da prosperidade, o determinismo da vitória, encontra tantos adeptos. Porque nós somos uma geração, meus irmãos, que pula textos inteiros da palavra de Deus. A vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Esse versículo não aparece no devocional dessas pessoas. Bem, se sequer tem devocional, claro. São pessoas que não apreciam ler sobre a vida de Jeremias. Que são capazes, talvez, de ler sobre a vida de Paulo e não compreender os preços diversos que um homem como esse pagou por causa do Evangelho, por causa da cruz. Então, no pedido, no clamor de Bartimeu, meus irmãos, está alguém que reconhece a sua miserabilidade e a sua necessidade de Deus. Sabe, meus irmãos, qual é a maior prova de que isso não está acontecendo na minha vida? O termômetro da oração. O medidor da oração. Alguém autossuficiente é alguém que ora pouco. Uma igreja autossuficiente é uma igreja que ora pouco. É uma igreja que se garante na doutrina que defende. É uma igreja que se garante nos bens que possui. É uma igreja que se garante nos talentos, porventura, que tenham presente na sua membresia. Mas não compreende, meus irmãos, que pode ter o maior templo, prédio do mundo, grandes posses, uma ótima doutrina, mas pode estar miserável, cega, nua, como a igreja que nós vimos pregando esta semana lá em Apocalipse. Porque só está farto, só está cheio aquele que reconhece a sua necessidade e aí clama e aí encontra o Senhor disposto a poder ouvir. Israel muitas vezes, meus irmãos, clamou e Deus não ouviu. Por quê? Porque estava cheio de si. Porque estava servindo a Deus cheio de pecado. Não compreendia que precisava se humilhar na presença do seu Deus para poder receber a resposta, o socorro, o auxílio. Que lição um cego à beira do caminho nos dá? Alguém que clamava por misericórdia. E aí Jesus para poder atendê-lo. Antes de nós continuarmos, vamos recapitular? O discipulado começa na completa miserabilidade humana. Na miserabilidade humana só resta a súplica por misericórdia. E às vezes, até com oposição. A súplica por misericórdia sempre alcançará o ouvido bondoso do Senhor. E aí, tendo agora parado e mandado chamar, nós vamos chegar nessa quarta lição que nos ensina o seguinte: o chamado do bondoso mestre deve ser atendido em prontidão e dependência. Meus irmãos, quando nos humilhamos na presença do nosso Deus e Ele se volta para nós não podemos pegar aquilo que vamos receber dele e voltar a ser meninos mimados. E Bartimeu prova, meus irmãos, que ele não está disposto a isso. Bartimeu prova de que ele está falando sério. No versículo 50 nós lemos: então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Perceba, meus irmãos, que nós estamos lendo aqui alguém que pegou, então ele pegou a chave da sua Ferrari, porque ele tem mais umas 5. Ele não pegou o seu paletó Armani e deixou de lado, porque ele tem um guarda-roupa cheio. Nós estamos falando de um mendigo, alguém que não tem posses. E esta capa talvez fosse uma das suas mais preciosas possessões, que podia inclusive protegê-lo no inverno. Um inverno muito mais frio do que aquele que nós temos aqui na nossa região. E o que ele faz? Diz o texto que ele joga a capa, se coloca de pé e atende, vai em direção
aonde talvez lhe apontam, lhe levam aonde Jesus está. Prontidão em obedecer, dependência. No versículo 51, Jesus vira para ele e diz: o que você quer que eu faça? Jesus, às vezes, é engraçado, né? Está aquele homem com aqueles olhos mortos, aqueles olhos sem vida, talvez aqueles olhos esbranquiçados. É muito difícil você estar de frente a uma pessoa deficiente e não perceber a deficiência daquela pessoa, especialmente cegueira. Os olhos denunciam, não se fixam em nada, às vezes, como eu disse, são esbranquiçados, mas Jesus ainda assim pergunta. Jesus está novamente testando a fé daquele homem. Jesus não faz isso, irmãos, para si, mas para Bartimeu e principalmente para a multidão que está ao redor. E aí Bartimeu vira para ele e diz: mestre, eu quero ver de novo. Que mostra que ele não nasceu assim, ele ficou cego. Eu quero voltar a ver. Eu quero ver o sol nascer, eu quero ver o sol se pôr. Eu quero ver o rosto de meu pai Timeu. Quero ver o rosto da minha mãe. Eu quero ver de novo. O discipulado, meus irmãos, é exemplificado na vida de Bartimeu pela sua prontidão em atender ao chamado do mestre, mas também a sua dependência. Ele tem no coração, tem o seu coração alimentado por aquilo que ele já havia ouvido do Senhor, que Jesus já havia feito. Então ele vira para o Senhor e diz: Senhor, eu quero voltar a ver. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. Eu confio que o Senhor pode fazer isso. Meu querido, você tem confiado naquilo que você já conhece sobre Deus? Você tem confiado naquilo que você já tem aprendido sobre o Senhor? Eu quero convidar você a pensar no problema que você está passando agora, ou que tem passado há algum tempo. Tem esse problema sido maior do que o seu Deus? Tem esta situação ou circunstância sido maior, se tornado maior do que o seu Deus? Porque quando assim acontece, meus irmãos, é porque nós temos esquecido do currículo do Senhor. Nós temos esquecido do histórico do Senhor. Nós temos esquecido, meus irmãos, que o Deus que fez é o Deus que ainda faz. E é o Deus que sempre fará. Nós temos esquecido daquilo que Ele tem já feito na nossa vida. É tão interessante, meus irmãos, que muitas vezes, quando nós estamos passando por uma luta, eu já experimentei isso, creio que você também, e nós estamos buscando o Senhor, e nosso coração está aflito, às vezes nós estamos às lágrimas, nós estamos de joelhos, com o rosto na terra, no chão, e aí a gente sente aquela cutucadinha aqui. Essa cutucadinha para mim, meus irmãos, geralmente vem na forma da palavra de Deus. O Senhor Jesus lembra no meu coração algo da sua palavra. E o que vem para mim, meus irmãos, é uma mistura de consolo e de vergonha. Consolo porque eu percebo que eu não preciso estar desesperado daquele jeito. Que tem jeito, que tem resposta, que tem solução. Mas a vergonha, meus irmãos, é que eu ando com Ele há 36 anos. Não deveria haver espaço na minha vida para nenhuma dúvida. Não deveria haver espaço na minha vida para nenhuma desconfiança. Para mim, meus irmãos, só deveria ser constantemente a palavra que nós aprendemos meses atrás, que foi dita a Jairo ali, quando disseram para ele que a sua filha havia morrido. Jesus se vira para Jairo e diz o quê? Não tema, crê somente. Não tema. A situação que você está passando agora, meu irmão, não é e nunca será maior do que o nosso Deus. O problema, ou luta, ou dificuldade que você está passando agora, a cegueira que você está passando agora, não é maior do que o nosso Deus. O que nós precisamos é assumir a posição de discípulo pronto e dependente para aquilo que Ele está nos falando, para aquilo que Ele está nos instruindo. É por isso, meu irmão, que nesta igreja você é orientado, você é estimulado, você é até chateado a ler a palavra todo dia.
porque nós nos esquecemos das promessas do nosso Deus. Eu já devo ter pregado nesse texto talvez uma meia dúzia de vezes. E quando eu estava lendo, meus irmãos, e constatando essas verdades e anotando ali, o nó sobe a garganta. O olho ficava cheio de lágrimas, porque eu percebia, meus irmãos, as mesmas verdades que eu já conheço há tanto tempo e o que o meu coração e a minha mente insistem em esquecer. É como uma criança, meus irmãos, que vem assustada para nós. Um filho. E você tem que pegar a criança e dizer assim, calma, calma, é o papai. Você tem que afirmar para aquela criança, calma, eu estou no controle. Você está segura. É como se você tivesse que dizer para aquela criança, lembra da última vez que o papai cuidou, o papai protegeu? Eu não mudei. Eu vou cuidar, eu vou proteger de novo. E, meus irmãos, para mim, é uma tremenda de uma misericórdia, a paciência do nosso Deus em nos lembrar essas coisas, vez após vez após vez. Com um pai que compreende a memória meio amnésica que o seu filhinho tem. Como um pai que compreende que somos pó, e que Ele precisa nos lembrar, através de Sua palavra, do seu currículo, do seu histórico, dos seus feitos. Isso é tão importante, meus irmãos, que Deus orientou a Israel. Conta, lembra às próximas gerações aquilo que eu fiz no passado. Não deixa cair no esquecimento, porque se cair no esquecimento, eles vão desviar o seu coração de mim. E foi exatamente o que aconteceu. Então, meus irmãos, a narrativa chega ao final. No versículo 52, Jesus se vira para Bartimeu depois de ouvir o seu pedido e diz, vá, você está curado, porque teve fé. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo. Jesus curou a sua doença, curou a sua cegueira. Agora repare que Jesus afirma que a cura veio sobre a sua vida porque Ele creu. E meus irmãos, a palavra de Deus nos deixa sem nenhuma dúvida de que a fé que Jesus está falando aqui só pode ser a fé bíblica. E a fé bíblica, Romanos capítulo 10 nos diz que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aonde que Bartimeu ouviu a palavra de Deus? Nós falamos lá no começo da mensagem. As pessoas vinham do interior, as pessoas vinham de Jerusalém. Jesus havia estado em Jerusalém antes. As pessoas vinham do norte, da Galileia, e contavam para ele sobre Jesus. E aquilo foi alimentando a fé no coração de Bartimeu. E a última lição de hoje é o seguinte: ao sermos alcançados pelo Mestre, segui-lo é a única coisa que nos resta. Jesus o cura, e a última frase do nosso texto é a seguinte: e foi seguindo Jesus pelo caminho. Percebam, meus irmãos, que Marcos está contando para a sua audiência algo que talvez nem Bartimeu sabia. Que caminho nós estamos falando aqui? Uma coisa é eu chamar você, estou indo para o sítio, vem comigo. Eu estou indo para uma churrascada, para um dia de lazer, vem comigo. Mas Marcos registra, meus irmãos, que Bartimeu segue a Jesus pelo caminho. Para onde esse caminho vai? Para onde ele está indo? Para Jerusalém. Você pode dar uma olhada, meus irmãos, no próximo versículo, e provavelmente na sua Bíblia tem um título: A Entrada Triunfal. Esta é a segunda-feira, quando o Cordeiro Pascual era separado para o sacrifício. Não há nada por acaso na narrativa bíblica. Esse homem que acabou de encontrar com o Senhor está sendo exemplificado como discipulado, porque agora ele segue Jesus rumo à última semana da sua vida. Ele segue Jesus pelo caminho que vai levar ao martírio, pelo caminho que vai levar à cruz, para o caminho que para todo mundo vai levar a uma derrota, mas eu e você sabemos que é o caminho da vitória. O que fica para nós aqui, meus irmãos, é que o discipulado, quando o Senhor Jesus nos alcança, só nos resta segui-lo, mas segui-lo no caminho dele.
Não é chamar Jesus para andar no nosso. Não é chamar Jesus, Senhor, eu estou aqui com esse projeto de vida, só podia se juntar ao meu projeto de vida? Senhor, eu estou aqui realizando o sonho da minha adolescência, da minha juventude. Eu estou quase chegando lá. Só está faltando o Senhor. Isso é uma péssima proposta. O que nós temos, meus irmãos, no discipulado é Jesus entrando na nossa história e mudando o nosso rumo, o nosso trajeto, a nossa rota, o nosso projeto. O que nós temos, meus irmãos, somos nós andando cada dia e perguntando, Senhor, é para a direita ou para a esquerda? Como o Senhor deseja? Isso aqui somos nós, meus irmãos, sendo confrontados com a palavra a cada dia e questionando nossas escolhas. E talvez, meu irmão, você esteja aqui hoje lutando com uma área da sua vida, pecado. E você precisa decidir, como nós falamos no começo da nossa mensagem, que tipo de discípulo você vai ser. Porque se você já é um cristão, ser um discípulo não é uma opção, é uma realidade na sua vida. E você precisa, meu irmão, diante do confronto da palavra de Deus, responder: que tipo de discípulo eu vou ser? Eu vou ser um discípulo que reconhece a minha miserabilidade? Eu vou ser um discípulo que clamo, busco, suplico pelo Senhor, mesmo que haja oposição? Eu vou ser um discípulo que percebe que o Senhor ouve a minha voz e em resposta a isso, eu vou responder com prontidão, com dependência, com obediência? Eu vou ser um discípulo que nunca vou questionar estar seguindo a Jesus, porque essa é a única coisa que me resta. Como aquela menina da história que eu já contei tantas coisas, tantas vezes, libertada pelo ex-presidente na época dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, e ele disse para aquela jovem: você pode ir embora, você é livre. Eu comprei você do mercado de escravos, mas também paguei pela sua liberdade, está aqui, você é livre. E a menina se vira para ele dizendo: então só quer dizer que eu posso ir para onde eu quiser e com quem eu quiser? E Abraham Lincoln vira para ela e diz: exatamente. E aquela menina responde: então eu quero ir com o Senhor. Meus irmãos, nós somos Pedro, vendo as multidões abandonando Jesus em João capítulo 10. Porque Jesus falou: olha, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. E Jesus se vira para os seus discípulos e diz: vocês também querem ir embora? Porta da rua, serventia da casa. E Pedro, meu irmão, se vira para ele e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Meu irmão, quando nós resistimos ao discipulado, nós tomamos a atitude mais arrogante, ignorante, altiva que podemos ter. Nós nos comportamos como se houvesse plano B. Meu irmão, do plano B eu e você já fomos resgatados. O plano B é ficar à beira do caminho, cego, mendigo, perdido, sem Deus, sem salvação. Ele nos tira da beira do caminho. Ele recupera a nossa visão. E agora eu ainda vou perguntar se eu devo segui-lo ou não? Eu ainda vou departamentalizar a minha vida? Senhor, eu estou te dando 3/4, 1/5, 90%. Mas essa área aqui, a minha área amorosa, essa aqui não dá. A minha área financeira, deixa comigo. A minha área profissional, Senhor, o Senhor era carpinteiro, o Senhor não entende nada da minha área profissional. E departamentalizamos a nossa vida dizendo aonde ele vai e aonde ele não vai ser mestre e Senhor. O missionário americano, há 30 anos atrás, me disse uma frase tão simples: se o Senhor Jesus não é Senhor de tudo, na prática, ele não é Senhor de nada. Ele se referia ao impacto, meus irmãos, que essa departamentalização tem na nossa vida. As áreas que nós negamos ao nosso Deus, eventualmente, influenciam, contaminam, atrapalham as áreas que nós achamos que estamos submetendo a Ele. Discipulado, meus irmãos, é incondicional, é total. E ele é motivado diante da cruz.
diante daquele que daqui a uma semana vai estar pendurado entre dois ladrões, no texto que nós estamos lendo. É motivado por aquele que, alguns versículos antes, disse para os seus discípulos: o Filho do Homem será entregue, torturado e será morto na mão de pecadores. Portanto, diante da realidade do sacrifício deste servo de Deus, Jesus, o discipulado incondicional, vou adicionar aqui o pronome possessivo, é a minha única resposta. Será que você tem tido, meu irmão, minha irmã, essa mesma resposta? Eu também quero perguntar a você que hoje nos visita e não tem certeza da sua salvação. Você vive em um país supostamente cristão. Talvez você já visitou N igrejas. Mas você ouviu hoje uma definição de discipulado totalmente estranha àquilo que você já ouviu. Uma definição de cristianismo, de relacionamento com Deus totalmente diferente daquilo que você jamais ouviu. Então eu quero lhe perguntar hoje também, será que você não tem tentado servir a Deus do seu jeito? Mas hoje é o dia que você precisa se voltar para Deus, miserável, mendigo, à beira do caminho e cego, e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso vale para cada um de nós. Que nós possamos, meus irmãos, nos apegar aos pés do Senhor, como um aluno de física que precisa de muitos pontos para passar de ano e não ficar de segunda época. Como alguém que não está entendendo nada do que está acontecendo. E dizer: Senhor, Tu és a única esperança que pode haver para a minha vida. Feche os olhos comigo. Senhor, diante da Tua palavra, Tu esperas de nós decisões. Nós queremos nos arrepender diante do Senhor por aquelas áreas, partes da nossa vida que temos negado ao Senhor, pelos ídolos que temos dentro do nosso coração, por aquilo que valorizamos mais do que valorizamos a Ti, por aquelas áreas, ó Deus, inclusive, que ousamos dizer o contrário do que a Tua palavra tem provado, que tem dito. Tu possas, ó Deus, olhar para o nosso coração, mostrar-nos o nosso coração, quão necessitados nós somos de Ti, para que nós possamos clamar, não uma vez, não apenas no clamor que fizemos ao Senhor quando lhe conhecemos, mas todo dia: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que nós possamos, ó Deus, como a igreja de Apocalipse, nos considerar pobres para o poder ouvir do Senhor, mas eis que és rico. Possamos, ó Deus, nos considerar pouco, necessitados, fracos, para sermos por Ti fortalecidos. Que nós possamos, ó Deus, questionar o nosso discipulado, questionar a nossa vida, o nosso andar com o Senhor, e possamos, ó Deus, aonde o Teu Espírito está nos convencendo do nosso pecado, nos arrepender profundamente e podemos buscar um discipulado incondicional, sem reservas, para aquele que nos amou de maneira tão plena, tão completa. É a nossa oração nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém.